Imagine que a vida é um palco. Em um canto está a pessoa que sempre foi sua plateia. Ela ri das suas piadas, aplaude suas conquistas, te oferece atenção incondicional. Você, por sua vez, é o ator principal. Você se esforça, você se justifica, você busca desesperadamente a validação dela, sentindo que sua performance só é válida se ela estiver assistindo. A cada aplauso você se sente mais seguro. A cada crítica você se sente desmoronar. Mas e se o que você considera uma audiência leal não for nada mais do que uma armadilha? E se o seu esforço para conseguir aplausos estiver te impedindo de perceber que a pessoa que você tanto busca agradar não é a plateia, mas o espectador que te mantém refém? E se o verdadeiro poder não estiver em ser aplaudido, mas em não precisar mais disso? Essa não é uma história sobre vilões. É uma história sobre a dinâmica sutil das relações humanas. É uma jornada para entender como o nosso desejo por reconhecimento pode nos tornar vulneráveis àqueles que nos desvalorizam. Esta é a história de como a postura de a serenidade e a indiferença, pode revelar a carência do outro, forçando-o a encarar a sua própria necessidade de controle. A pergunta que define essa jornada não é como me defendo, mas sim o que me faz dar o poder da minha dignidade a alguém que não me valoriza. O jogo da manipulação depende de uma coisa: que o outro continue jogando. Quando a pessoa se retira, as regras mudam, e o poder que você pensou ter se torna a sua maior fraqueza. O que acontece agora é a lei da consequência. A sua indiferença, que antes era uma ferramenta, agora é uma arma apontada para você. Você se depara com o silêncio, a ausência de reações e, mais importante, a ausência de dor. A dor do outro, que antes te alimentava, não existe mais, e você se sente frustrado. Por quê? Porque o seu poder dependia de uma fonte externa, e essa fonte se esgotou. Você tenta, manda uma mensagem, liga, mas em vez de uma resposta de súplica, você encontra uma resposta de serenidade. A sua ex-namorada não está tentando te punir. Ela está simplesmente vivendo a vida dela, com uma paz que você não consegue entender. A sua indiferença, que antes era uma ferramenta, agora é o espelho que reflete a sua própria fragilidade. O arrependimento, neste ponto, não é sobre o que ela perdeu, é sobre o que você perdeu. E o que você perdeu é a ilusão de poder. Você perdeu o jogo de manipulação, e o seu prêmio é a liberdade. Mas você ainda não sabe disso. Você ainda está na fase da negação, tentando reconquistar o controle sem perceber que o seu maior problema não é a perda dela, mas a sua própria necessidade dela. E a cada passo que você dá para tê-la de volta, você prova, mais uma vez, que o jogo sempre foi sobre você. A jornada para a dignidade não começa com um confronto, mas com uma observação. Imagine-se como um filósofo estoico, sentado no canto da sala, analisando o comportamento dos outros não para julgá-los, mas para entender as dinâmicas de poder. Você percebe a pessoa que te desvaloriza se comportando como se fosse superior, com uma arrogância sutil e uma indiferença calculada. O que o seu olho treinado percebe é que essa postura é uma máscara. Ela não é um sinal de força, mas uma compensação para uma profunda carência. A pessoa que precisa te desvalorizar para se sentir bem é a que mais precisa de validação. A sua indiferença é uma ilusão que ela usa para manter o controle, e a sua busca por aprovação é o que alimenta o jogo. A sua primeira grande atitude, então, não é uma ação, mas uma postura. É a postura da indiferença. Não a indiferença de quem não se importa, mas a indiferença
de quem não se perturba. A filosofia estoica nos ensina a não nos apegarmos a coisas que não podemos controlar, e a opinião dos outros é uma delas. Quando você se retira do palco e se recusa a reagir às provocações, o jogo da manipulação dela perde o sentido. A sua ausência de reação se torna sua maior resposta. O silêncio da sua serenidade se torna o grito mais alto. E a sua dignidade, antes uma moeda de troca, se torna um estado de ser, inabalável por qualquer um. O jogo da ilusão do poder acabou, mas um novo jogo, muito mais importante, está apenas começando. Este é o jogo da reconstrução da alma. E as regras são simples. Você joga sozinho. A sua missão agora não é reconquistar o controle sobre o outro, mas reconquistar o controle sobre si mesmo. O vazio que você sente não é a prova de que você perdeu algo, mas o convite para que você o preencha com algo real, com autorrespeito, aceitação e dignidade. A sua jornada começa com um ato de profunda humildade, a aceitação de que o seu poder era uma mentira. A sua força não está em controlar os outros, mas em se libertar da necessidade de controlá-los. O seu valor não é definido pela atenção que o outro te dá, mas pela atenção que você dá a si mesmo. O arrependimento amargo que a outra pessoa sente é o começo da sua cura. É o ponto de virada onde você finalmente percebe que a sua felicidade não pode ser construída sobre a dor de outra pessoa. E a sua liberdade só será encontrada quando você se despir da máscara de poder e se permitir ser vulnerável, genuíno e, finalmente, livre. O palco está vazio, o holofote está em você, mas desta vez a plateia é uma só pessoa, você mesmo. E a sua maior vitória não será ter a plateia de volta, mas a capacidade de se amar o suficiente para que a sua própria aprovação seja a única que importe. O que acontece quando o seu palco está vazio e a sua plateia se foi? O que você sente agora não é a dor da perda dela, mas a dor do seu próprio vazio. O silêncio dela se tornou um espelho que reflete a sua própria carência. A sua necessidade de tê-la sob controle era uma forma de evitar que você se confrontasse com a sua própria insegurança. Você tenta, manda uma mensagem, liga, mas, em vez de uma resposta de súplica, você encontra uma resposta de serenidade. A sua ex-plateia não está tentando te punir. Ela está simplesmente vivendo a vida dela, com uma paz que você não consegue entender. A sua ausência não a destruiu, mas a fortaleceu. O que a filosofia estoica nos ensina é que a verdadeira liberdade não está em controlar os outros, mas em se libertar da necessidade de controlá-los. A sua postura de dignidade é a sua maior vitória. É a prova de que você não precisa da validação externa para ser completo. O arrependimento amargo que a outra pessoa sente é o começo da sua cura. É o ponto de virada onde você finalmente percebe que a sua felicidade não pode ser construída sobre a dor de outra pessoa, e a sua liberdade só será encontrada quando você se despir da máscara de poder e se permitir ser vulnerável, genuíno e, finalmente, livre. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.